Vamos à palavra de Deus, Salmo de número 37, nós leremos no primeiro momento até o verso de número 11, Salmo 37, 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam, e não os encontrará, mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Santo Deus, temos a Tua palavra aberta diante de nós, e a nossa oração com temor e tremor é que, a despeito das nossas muitas fragilidades, a despeito, ó Deus, da nossa frequente falta de confiança, da nossa fé tão frágil, que ainda assim o Senhor nos fortaleça, nos instrua e fale aos nossos corações nessa manhã, por intermédio da ação do Teu Santo Espírito. Ah, Deus, por favor, precisamos te ouvir. Fala conosco. Fala conosco. Nós precisamos do alimento do Senhor nessa manhã. Que não seja nada meu, que não seja nada por mim, mas que somente para a glória do Teu nome, para a alegria do Teu povo e para o poder do testemunho da Tua igreja, que o Senhor faça com que cada um de nós, nessa manhã, saia deste lugar fortalecido, a despeito das adversidades que enfrentamos nessa vida. É a nossa oração e a fazemos clamando pelo perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos diante de nós um salmo belíssimo, salmo de número 37. É um salmo acróstico, um salmo que traz para nós a cada duas linhas uma letra do alfabeto hebraico, começando cada uma das suas porções com uma letra do alfabeto hebraico. Portanto, é um texto muito bem construído do ponto de vista literário. É um texto bem pensado, bem organizado, que trata nessa estrutura acróstica, a cada duas linhas, com uma letra do alfabeto hebraico, da realidade tão presente, tão evidente nas nossas vidas, na nossa experiência, de que nós, ao olharmos ao nosso redor, vemos o perverso prosperar, enquanto o justo padece. Meu querido, minha querida, não é possível que nós não tenhamos, em algum momento da nossa vida, a experiência de não nos sentirmos perplexos por essa realidade. O justo sofre, enquanto o ímpio prospera. A semelhança do Salmo 73, só que agora um salmo de Davi,
nós lemos acerca do sentimento que isso traz ao coração do justo, quando olha ao redor e vê toda a impiedade prosperando, crescendo, enriquecendo, enquanto aquele que teme ao Senhor vive em profundo sofrimento. O Salmo 37 também é reconhecido como sendo um dos salmos de sabedoria. O que significa isso? É um salmo que, interagindo com a aliança de Deus, ele aponta o caminho de uma vida que agrada a Deus, da vida que Deus quer que o seu filho viva. Note que apenas no trecho que lemos, os primeiros 11 versículos de um salmo que tem 40 versos, nós já encontramos a ideia de possuir ou herdar a terra 3 vezes. E se você continua a ler o salmo, você encontrará mais outras 3 vezes a mesma ideia. Da onde vem essa expectativa de habitar a terra, de herdar a terra? Vem do livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio nos apresenta como Deus se relaciona com o seu povo, sobretudo o povo do antigo Israel. Deus os arranca do Egito, os coloca na terra prometida e diz: se vocês forem fiéis à aliança, vocês herdarão, possuirão, viverão nesta terra. Esse princípio, queridos, que se cumpriu no povo do Velho Testamento, do Antigo Testamento, ele continua válido para nós, uma vez que a posse da terra prometida representava para o antigo Israel a shalom, a paz, um estado de prosperidade, de bonança, um estado de tranquilidade, que eu e você também esperamos ter ainda hoje. Talvez não naquela terra essa que, ainda sendo a terra da promessa, tem sido no decorrer dos séculos terra de muitos conflitos e guerras. E nesse dia, hoje, nos nossos dias, não é diferente. Aquela terra tem enfrentado muitas guerras, exatamente porque o povo da aliança, o povo de Israel, ele escolheu recorrentemente a infidelidade. Por isso, Deus escreve, através de Moisés no Deuteronômio, que escolhei, pois, a vida para que vivam. Escolham a obediência, e então vocês viverão e possuirão a terra. Mas se vocês escolherem a desobediência, vocês serão apartados dessa terra. Muito bem, então o Salmo 37 é também um salmo de chamamento à fidelidade e à aliança de Deus. Deus nos promete uma vida plena. Deus nos promete uma vida feliz. Deus nos promete uma vida alegre, uma vida bem-aventurada. Não segundo o mundo, mas segundo a sua própria promessa de guardar o nosso coração em paz, independente quais sejam as circunstâncias que nos cerquem. Porém, nós olhamos ao redor na nossa vida e vemos circunstâncias que parecem dizer o contrário. Estamos aqui, somos membros da igreja, frequentamos a escola dominical, entregamos nossos dízimos e nossas ofertas, apresentamos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, mas ainda assim, durante esse encontro maravilhoso que o Senhor permite que vivenciemos nessa manhã, a nossa mente muitas vezes é arrebatada para as tribulações que nos aguardam do lado de fora dessas portas. Ainda que nós estejamos aqui no encontro dos justos, nós sabemos que lá fora a doença ainda está batendo às nossas portas. Sabemos que
a escassez muitas vezes assola a nossa casa. Alguns aqui enfrentando a amargura do desemprego, da pobreza, da limitação. Por quê? Porque o sofrimento bate à porta do justo, enquanto a riqueza acaba sendo a marca daqueles que vivem princípios opostos aos princípios da aliança do Senhor. Por quê? Essa é a crise de Davi ao escrever esse salmo. A mesma crise que eu e você enfrentamos também ainda hoje. O tema dessa manhã, que está aí no seu boletim, no estudo que será feito no seu PGM durante a semana, é enfrentando as adversidades da vida. Enfrentando as adversidades da vida. Como enfrentar as adversidades dessa vida? Se elas parecem muitas vezes não fazer o menor sentido. Vivemos a justiça, mas ainda assim padecemos dores profundas. Bom, esse salmo, ele nos apresenta alguns princípios. No primeiro momento, nesse trecho que lemos até o verso de número 11, o salmista nos desafia a confiar no Senhor. Confiar no Senhor nesse mundo de valores invertidos, de valores trocados. No segundo momento, a partir do verso 12, o salmista nos ensina a confiar no Senhor, num mundo perverso. Sim, o mundo no qual nós vivemos é um mundo mau. Não devemos esperar nada diferente dele. Vivemos num mundo mau. É aqui que vivemos. Como devemos viver nesse mundo tão cruel e perverso? Depois o salmista nos apresenta princípios para viver essa vida de confiança no Senhor. E por último, o salmista nos relembra, numa palavra de esperança, que podemos sim confiar em Deus, porque o mundo todo é de Deus. Ele não perdeu o controle das coisas. Nesse primeiro momento, no verso 1 até o verso 11, o salmista nos dá primeiramente um alerta: confie em Deus. Tudo ao redor parece apontar para uma outra direção. Aqueles que amam o dinheiro, que são avarentos, que são muitas vezes cruéis nos seus negócios, esses enriquecem. Então eu também devo ser assim, para que então eu também enriqueça. Não! Qual é a solução então, pastor? Vou empobrecer, vou acabar na miséria. É isso mesmo que a Bíblia me diz? Não, a Bíblia diz: confie no Senhor, porque Ele vai te dar o que você precisa. Perceba aqui, querido, a partir do verso de número 3. Confie no Senhor e faça o bem. Agrade-se do Senhor, verso 4, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Verso 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele. Verso 7, descanse no Senhor e espere nele. A vida do cristão, ela é centrada no Senhor. E Deus vai suprir todas as nossas necessidades. E Deus vai cuidar de nós. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora perceba que a vida de confiança no Senhor, ela depende de uma vida num estado de justiça. Percebe isso? Note isso? Quantas e quantas vezes Jesus também, no Novo Testamento, no Sermão da Montanha, ele diz: buscai o reino e a sua justiça.
Que justiça é essa? A palavra para justo aqui é uma palavra muito significativa, porque ela encontra um grande reflexo no Novo Testamento. O livro dos Salmos abundantemente usa esse adjetivo para se referir ao servo do Senhor, ao filho de Israel, aquele que faz parte do povo de Deus. Você é justo. Aí você olha para si mesmo e fala, será que eu sou mesmo? O salmista, ele se refere ao servo do Senhor como justo. Mas, de um outro lado, o profeta se refere aos da nação de Israel como injustos. De modo a dizer que a nossa justiça, e o salmista se inclui, é trapo imundo. Como é que resolve isso daí? De um lado, eu tenho promessas para o justo. Promessas maravilhosas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas Mas a minha justiça é trapo imundo. Deu ruim. Não vou ser livre de nada. Pegou o raciocínio? Está comigo? A mesma Bíblia que me chama de justo, ela também diz que a minha justiça é trapo imundo. O mesmo Antigo Testamento que diz que o membro do povo de Deus é justo e por isso herdará a terra. 6 vezes está escrito isso aqui nesse salmo. De outro lado, Deus também não deixa de ser honesto conosco o suficiente para dizer, você não tem em si mesmo nenhuma justiça a reivindicar de Deus. Meu irmão, minha irmã, quando nós olhamos os 10 mandamentos, é impossível não nos sentirmos condenados. Não é verdade? O Senhor Deus que estabelece com o seu povo uma aliança tão profunda, eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, não tenhais outros deuses diante de mim. E aí, se nós formos sinceros conosco mesmo, nós veremos dentro do nosso coração tantos ídolos erguidos. Adoramos a nossa própria fama, adoramos os nossos prazeres, adoramos as nossas posses, adoramos o nosso sentimento de poder. E a tudo isso estamos profundamente apegados. Sejamos sinceros, irmãos. Estamos. Ainda estamos. Por mais que não devêssemos, estamos. Davi, um homem segundo o coração de Deus, autor do Salmo, a primeira palavra do texto é de Davi. Aquele parte do Salmo que a gente sempre esquece de ler. É a primeira palavra de Davi. E aí depois que ele começa, esse homem, reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, esse homem que foi usado por Deus para derrotar um gigante, esse homem que foi ungido por Deus para ser o rei da aliança, para ser o rei cuja descendência jamais perderia o trono. Jesus Cristo, o nosso Rei dos Reis, é filho de Davi. Esse homem, num dado momento, adorou os seus prazeres, omitiu-se das suas funções, e no dia que os reis saíam à guerra, Davi não saiu à guerra. E na manhã que aqueles que trabalham e são zelosos deveriam estar de pé,
Davi estava na sua cama, porque o texto diz que certa tarde Davi levantou-se da sua cama. Ele que deveria estar entregue ao trabalho que o Senhor mesmo lhe entregou, ele passeava displicentemente pelo jardim, quando então olha a mulher do outro. O que é isso? É um homem idolatrando a sua condição privilegiada. É um homem idolatrando o seu prazer, o seu conforto, desfrutando da sua abundância. Olha a mulher do outro, e não apenas olha, chama, consuma adultério. É um homem que adora os seus prazeres e que não vê limites para alcançá-los. Este é o homem segundo o coração de Deus. Autor do Salmo. Esse homem, ele então adora a sua posição. Ele é o rei de Israel. A mulher engravida. Ninguém pode ficar sabendo. O que ele faz então? Arma um golpe, um esquema. Chama Urias, o marido de Batseba, com quem ele havia adulterado. Urias era um soldado fiel, estava na guerra, fazendo o que tinha que fazer. Ele é chamado. Davi tenta embebedá-lo, para que então ele fosse para sua casa e estivesse com a sua mulher. Mas Urias não cai naquela esparrela. Ele está atento. É um soldado fiel no seu posto. Dorme na porta do palácio do seu rei. Davi, vendo aquilo, pensa logo: deu ruim. Não deu certo o meu golpe. O que eu faço? Tenta de novo. Vai, meu filho. Vai para sua casa. Como posso eu ir para minha casa e estar com a minha mulher, diz Urias, se a arca e Joabe estão no campo de batalha? Este é um homem que confia no Senhor e faz o bem. Esse é o homem que é fiel ao Senhor. De outro lado, o autor do nosso salmo fala: só tem um jeito agora. Escreve a carta, a sentença de morte do seu amigo. Urias era um dos valentes de Davi. Pega aquela carta, coloca o seu selo, entrega na mão do próprio Urias e diz: entregue a Joabe, o general. Ali, Davi ordena: coloque Urias na linha de frente, onde a batalha for a mais aguerrida. E no momento do pior fogo da batalha, recue e deixe para que ele morra. E é isso que acontece. Joabe obedece o seu rei, Urias morre, a mando de Davi. A idolatria no coração de um homem reconhecido como homem segundo o coração de Deus o levou a ser um preguiçoso, um omisso, um rei relapso, um irresponsável, um imoral, um adúltero, alguém que manipulou a máquina pública ao seu favor, um hipócrita e, por fim, um assassino. O que fazer então com a minha justiça, se ela nada é? E se Jesus me manda buscar
o reino de Deus e a sua justiça, senão para que todas essas coisas então me sejam acrescentadas. O que fazer? A resposta está no Novo Testamento, que explica então os vislumbres do Antigo Testamento. Quando o salmista diz, em outro lugar, que a minha justiça é o Senhor, que a nossa justiça é o Senhor. Tzidkenu Adonai. Ele está apontando para aquilo que Paulo explicaria. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com... Por que eu preciso ter paz com Deus? Porque eu me tornei inimigo de Deus, fazendo aquilo que é detestável aos olhos de Deus, e por essa razão, meu querido irmão, minha querida irmã, eu só posso reivindicar as promessas do justo se eu for justificado. Por isso, meu irmão, Davi coloca aqui de forma muito clara, o centro é o Senhor, não é a minha ação. Confie, sim, minha confiança sempre será imperfeita, o foco é o Senhor. Agrade-se, sim, a minha alegria sempre será incompleta, o meu contentamento sempre limitado, mas o foco sempre será o Senhor. Entregue sim o meu caminho ao Senhor, porque mesmo com o meu caminho entregue ao Senhor, muitas vezes os meus pés tropeçarão e se desviarão dele. O foco então tem que ser o Senhor. Descanse no Senhor. Como seria bom se a nossa alma de fato experimentasse constantemente esse descanso. Mas a resposta é que mesmo enquanto estivermos irrequietos, Deus continua sendo o nosso lugar do descanso. Espera nele, como somos precipitados, mas Deus continua sendo o Senhor do tempo e da nossa história. Meus irmãos, eu preciso dizer isso logo nesse primeiro momento, porque muitas e muitas vezes, ao lermos um salmo como esse, nós logo olhamos para A, B, C, D, pessoas que vivem vidas mundanas, carnais, que não tem nada a ver com o Evangelho, e falamos, está vendo como eu sou melhor? Está vendo como espiritualmente eu sou superior? E esses aí, que prosperam por conta da sua iniquidade, eles são espiritualmente inferiores. Meu querido irmão, minha querida irmã, a nossa justiça própria é trapo imundo, mas a justiça que nós recebemos de Deus, por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, é isso que nos sustenta, e é isso que nos dá o direito de reivindicarmos essas promessas. Quantas vezes nós dizemos assim, Deus, eu mereço. Que tolice, nós não merecemos nada. Deus, vê o que eu estou fazendo. Você tem certeza que é isso mesmo? Assis Spru, ele diz que, ao procurarmos a nossa melhor obra, ali haverá do que devemos pedir perdão. O que fazer então? Reconhecer que a nossa fé é imperfeita, mas ainda assim ela precisa ser exercitada. Da mesma forma como Deus diz, vocês são meu povo e eu sou seu Deus. E ele disse isso lá no Antigo Testamento, isso continua valendo agora.
Ele também disse para o povo de Israel: escolha a vida. Dia após dia, escolha a vida. Dia após dia, meu irmão, minha irmã, escolha a vida. Confie em Deus. Mais hoje do que ontem, mais amanhã do que hoje. A vida do cristão deve ser uma vida de contínuo progresso. O mundo é mau, mas o chamamento é o mesmo. Só há repouso da nossa alma na presença do Senhor, em nenhum outro lugar. Meus irmãos queridos, devemos confiar no Senhor. Sim, sim, mesmo enquanto vemos a impiedade florescer. Agostinho de Hipona diz o seguinte, comentando esse texto: prospera ele, o ímpio, mas em seu caminho. Tu labutas, mas no caminho de Deus. Ele encontra a prosperidade enquanto está a caminho. Ao chegar, achará a infelicidade. Tu labutas no caminho. Na chegada, terás a felicidade. Porque o caminho dos ímpios leva à perdição. O salmista prossegue nos alertando e nos dizendo qual é talvez o principal risco enquanto enfrentamos as tribulações e as angústias dessa vida. E ele nos aponta isso no verso 7, no verso 8, também no verso 1 e no verso 2. Ele começa o salmo dizendo: não se irrite por causa dos malfeitores. Agora note, ele não está dizendo não se irrite dos malfeitores. Ele está dizendo não se irrite por causa dos malfeitores. E a explicação vem na segunda linha: não tem inveja dos que praticam iniquidade. Ou seja, é uma raiva de alguém que se sente injustiçado. Por quê? Porque olha a prosperidade que quer ter em outro, em outra pessoa. Por isso, o tradutor aqui usou a palavra inveja. Nem tenha inveja dos que praticam iniquidade. Por quê? Porque muitas vezes, meus irmãos, nós queremos ter a vida daqueles. O fato é, o coração humano muito facilmente quer ter a vida de outro. A grama do vizinho é sempre a mais verde. Não tem jeito. Não tem jeito. E aí, quando nós abrimos o Instagram, o Facebook, as redes sociais, e vemos pessoas com um estilo de vida totalmente torto, e aí nós olhamos para nós e, reivindicando justiça própria, dizemos: poxa, eu sou tão melhor do que esse, porque ele tem toda a felicidade do mundo e eu não. Qual é o resultado? Irritação. Não te irrites por causa dos malfeitores. Verso 7. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho. Ele repetiu a mesma coisa. Por causa do que realiza os seus maus desígnios. Aí no verso 8 ele nos exorta: deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Não se ire, porque isso vai acabar mal. Sabe por que vai acabar mal? Porque se você viver uma vida de ira, você será igual aos malfeitores. Você se igualará àqueles a quem você condena. Pegou? Agora, contra quem é essa ira? Contra quem? O salmista alerta para que nós não nos irritemos, não nos iremos contra quem? Quem permite que os malfeitores prosperem?
Pode falar, meu irmão, não fica com vergonha, não. Quem permite que os malfeitores prosperem? Deus. Tem uns crentes que ainda acham que o mundo é dividido meio a meio entre Deus e o diabo, né? Por favor, crente, em nome de Jesus, só existe um soberano. Não existem dois soberanos. Tampouco não existe meia soberania. Beleza? O crente que acha que o mundo está dividido meio a meio, Deus e o diabo, está praticando uma outra religião. A fé bíblica não afirma isso e não admite que isso seja defendido. A fé bíblica é clara em dizer que só há um Deus. Só há um Deus, não dois. Só há um Deus, não tem um Deus bom, um Deus ruim. Só há um Deus, e Ele é bom. Deus é soberano. Deus, Ele cuida de todas as coisas. Deus, Ele sustenta todas as coisas, Ele conduz todas as coisas. E nada, absolutamente nada que ocorre pegando Deus de surpresa. Deus não é pego de surpresa por nada. Mas é a maldade, pastor, como explicar? Então, Deus sabe. Deus permite. Deus admite a maldade com um propósito final bom. O ponto é que agora, muitas vezes eu não entendo. Por isso, a minha obrigação é confiar. Confiar que Ele está levando esse trem para algum lugar. Não estamos à deriva, queridos. Não somos um navio à deriva. Pelo contrário, Deus está conduzindo todas as coisas. Salomão, em Provérbios, ele diz que Deus faz todas as coisas segundo o seu desígnio, até o ímpio para o dia do juízo. É isso aí. Está na Bíblia. Até o ímpio para o dia do juízo. Deus não é mau, Deus não se mistura com o mal, mas Ele admite e permite o mal e conduz o mal para que no final produza o bem. O diabo, no final das contas, é servo de Deus. Ah, mas como assim ele não é revoltado, revoltoso, cara da rebelião? É verdade. E no final ele está sendo reservado para a ira, para a justa ira de Deus. Meu irmão, eu preciso compreender e crer nisso, porque senão eu vou pirar. Eu preciso me lembrar daquilo que o Evangelho diz quando fala de Judas. Lembra de Judas Iscariote? Quem era o Judas Iscariote? O traíra, né? Não era? E o que ele fez? Traiu Jesus. Em troca do quê? 30 moedas de prata. Vendeu o seu mestre. Vendeu o seu mestre. Jesus foi pego de surpresa no Getsemane? Jesus foi pego de surpresa em algum momento? De forma alguma. O que é dito acerca de Judas? O Filho do Homem vai, como está escrito, determinado, previsto pelo Senhor. Mas ai daquele por meio de quem o Filho do Homem for traído. Percebe, querido? Qual era o bem maior que Deus estava promovendo na traição de Jesus? Qual era? Vamos fazer a sequência de causa e efeito.
se Judas não tivesse traído Jesus? O que teria acontecido? Jesus não teria sido preso? Jesus não teria sido preso, ele não teria sido morto na cruz? Ele não teria então cumprido as promessas do Antigo Testamento? Se ele não tivesse cumprido as promessas do Antigo Testamento, eu e você não seríamos salvos. A traição de Judas foi iniquidade? Foi pecado? Foi terrível? Com certeza foi. A crucificação também. E a tortura também. E tudo de horrível que o Senhor Jesus padeceu. Tudo aquilo foi pecaminoso e terrível e mal. Vil. Mas nós louvamos ao Senhor pelas suas chagas. Nós glorificamos ao Senhor, porque é pelas suas pisaduras que nós somos sarados. Ao Senhor, olha que frase difícil de assumir. Escrita 700 anos antes de Jesus morrer. Ao Senhor agradou moê-lo. E aquela dor não foi de mentira, ele clamou: Deus meu, por que me desamparais? Quando nós compreendemos a soberania de Deus e a condução que Ele faz dessa história, queridos, nós não nos irritaremos, nós não ficaremos irados. Deixe a ira, abandone o furor, porque em última análise, querido, um coração irado contra as circunstâncias da vida é um coração irado contra o Deus soberano. Pode haver coisa mais louca para um ser humano fazer do que se irar contra o Rei dos Reis. Nunca será seguro se irar contra Deus. Nunca. Nunca. Por isso, eu trago a interrogação que Agostinho faz no seu comentário. Interrogo o olho da tua fé. Acreditaste em Cristo? Por quê? O que ele te prometeu? Se Cristo te prometeu a felicidade neste mundo, murmura contra Cristo, murmura contra ele, ao verificares que um infiel é feliz. Trazendo para os dias de hoje a frase de Agostinho no século IV. Se você acredita no evangelho da prosperidade, então você pode ficar irritado quando o ímpio é feliz. Se você for enganado pelo falso evangelho que diz pare de sofrer, você é cabeça, não é cauda, e essas outras maluquices que a gente vê nos dias de hoje, então você está certo de reclamar e até mesmo de ficar irado diante da prosperidade dos perversos. E você até pode ficar irado contra Deus, Deus com letra minúscula. Porque o Deus da teologia da prosperidade não é o Deus verdadeiro. É um Deus inventado. É um falso Deus. É um Deus de mentira. É um Deus que é servo do homem. Não. O Deus verdadeiro não é servo de ninguém. Ele é o Senhor dos senhores. Agostinho continua. Qual a felicidade que ele te prometeu? Qual, senão a que se recebe na ressurreição dos mortos?
ele sofreu por ti dores, flagelos, opróbrios, cruz, morte. E o que merecia disto tudo o justo? O que não era devido a ti, pecador? Por conseguinte, mantém reto o teu olhar, não se turve pela ira. Meu irmão, se você tem um coração irado, que facilmente se irrita, se você é uma pessoa de pavio curto, atente para essa palavra e essa exortação. Seus olhos estão turvos, sua mente está confusa, você não está conseguindo enxergar bem a realidade. Como não, pastor? Olha quanta injustiça, olha quanta coisa ruim. Calma, calma. Tem algo além. A tua ira faz você se sacudir tanto que você não consegue ver que a verdadeira realidade é a realidade espiritual. A verdadeira realidade não é aquilo que os nossos olhos carnais podem ver. A verdadeira realidade é aquilo que só pode ser enxergado pelos olhos da fé. Não estamos à deriva, Deus está nos conduzindo para o melhor caminho. Diante disso, o que fazer? Nos alegrar. Nos alegrar no Senhor. Verso 9 e verso 10. Os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Lembra do que eu falei no início? Possuir a terra é o sinal da felicidade, da shalom. Mais um pouco de tempo, e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam, e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra, e terão alegria na abundância de paz. Meu irmão, quantos anos podemos viver aqui? 50, 60, 70, 80, 90, 100? Difícil chegar nos 100, não é? Alguns poucos chegam. Eu não sei qual será a longevidade da minha vida. Você não sabe também qual será o tempo que o Senhor ainda tem para você viver. Mas a realidade é que 100 anos, diante da eternidade, nada é. O que são 100 anos diante da eternidade? Ter tudo ou ter nada durante 100 anos não faz a menor diferença à luz da eternidade. Ter fama ou não ter fama durante 100 anos não significa nada à luz da eternidade. Ter poder ou não ter poder terreno durante 100 anos não significa nada à luz da eternidade. Agora, meu querido e minha querida, ter Deus ou não ter Deus durante 100 anos é o que muda totalmente a realidade da nossa eternidade. E ter Deus, viver ao lado do Senhor, aqui e agora, meu irmão, isso já é experimentar a eternidade. Olha que belo que Agostinho nos diz acerca disso. No entanto,
Teu Deus será tudo para ti. Tu comerás para não teres fome, bebê-lo-ás para não teres sede. Serás iluminado por ele, para não seres cego. Nele te apoiarás para não desfaleceres. Ele, todo inteiro, te possuirá integralmente. E aquele que pertence integralmente ao Senhor, ouça bem, no Evangelho já recebeu integralmente o Senhor. Que bênção é poder dizer: eu sou teu e tu és meu. Todos os planos dos perversos serão frustrados, queridos. Não importa quão bem sucedido ele pareça ser aqui, todos serão frustrados. É disso que o salmista diz no verso 12 a 15. Observe os contrastes, observe a diferença entre aquilo que acontece com o justo e aquilo que acontece com o ímpio. E não apenas isso, tudo que você precisar, se você se satisfazer em Deus, Ele te dará. Provérbios 15:16 diz: melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. No capítulo 16, Provérbios também diz: melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. E o Salmo 68:2 diz: como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas, como a cera se derrete perto do fogo. Assim os ímpios somem da presença de Deus. Meu irmão, Deus é suficiente. E para deixar isso muito claro, já no final do Salmo, ele deixa claro para nós que dele é a justiça, dele é o tempo e dele é a salvação. Perceba, a partir do verso 32. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas mãos do perverso, nem o condenará quando for julgado. A Deus pertence toda a justiça. Aquele que é justificado não será condenado. Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que foram justificados. Verso 34, de Deus é o tempo. Espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Ele o exaltará para que você herde a terra. Você verá quando os filhos forem exterminados. A fé cristã é escatológica por natureza. Ela sempre aponta para frente. Nossa vida, ela é apontada para frente. Deus nos leva e nos aponta o caminho melhor. Não apenas isso, a Deus pertence a salvação, verso 39. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempos de angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Meu irmão, você não será salvo se você crê em Cristo Jesus. Você não será salvo, você já é salvo. Pode acontecer o que for. Pode acontecer o que for.
Se nenhum de nós aqui passar desse dia para o próximo, estaremos com o Senhor. Precisamos de mais o quê? Qual é a nossa necessidade? Meus irmãos, nós já somos salvos, mas a salvação pertence ao Senhor. E Ele a manifesta da maneira que Ele quer. Está passando por enfermidade, está passando por angústia. Qual será o fim? Não sei. Eu sei o seguinte, que se essa enfermidade for para a morte e você tiver Cristo, ela não vai ser o seu fim. Ela não será o seu fim. Ao final da jornada, o crente sempre vê a salvação. Ele sempre testemunha e vivencia a plenitude da sua salvação. Por quê? Porque ao fecharmos os nossos olhos aqui, ao abrirmos na presença do Senhor, contemplaremos o nosso Salvador. Sim, é para lá que eu vou, para a presença do meu Redentor. O que fazer? Confia no Senhor e faze o bem. Teme ao Senhor, espera no Senhor, descansa no Senhor, porque a salvação pertence somente ao Senhor. Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra, que nessa manhã consola os teus filhos, que nessa manhã nos lembra do que de fato nós precisamos. Somos pecadores, não temos direito nenhum diante do Senhor, mas ainda assim o Senhor nos promete de forma tão clara que fará sobressair a nossa justiça como a luz e fará sobressair o nosso direito como o sol do meio-dia. Ah, Deus, obrigado, porque podemos cantar que tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Obrigado, Deus, porque seja qual for a adversidade, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos fortalece. E obrigado porque tudo isso é graça do Senhor. Nós não merecemos nada, mas em Cristo o Senhor nos dá tudo. Obrigado, Deus. Obrigado porque para nós a eternidade já começou. Nós não teremos a vida eterna, nós já temos a vida eterna. Nós não seremos salvos, nós já somos salvos. Ah, Deus, obrigado porque nós não precisamos nos debater atrás de uma justiça humana, nós já fomos justificados. Obrigado, Deus, porque nós não precisamos nos irar contra o mundo, contra a sorte, contra o Senhor, mas pelo contrário, nós que éramos filhos da ira, recebemos a propiciação pelo sangue de Jesus. O Senhor agora nos é propício, nos é favorável. Obrigado, Deus. Obrigado pelas tuas promessas. Nos ajuda a confiar nelas a cada dia mais. Para assim vivermos uma vida plena, para assim vivermos a tua Shalom, aqui, esperando o dia em que nos encontraremos com o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.